Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando. Mais uma edição do Argentina Traduzida. Cristian Salles aqui do Rio de Janeiro, Ramiro Cajano Blanco, lá de São Paulo. Tudo bom, Ramiro? Tudo bem, Christian? Como você está? Muito bem, Ramiro. Boa noite aí. Ramiro, vamos à pauta dessa semana, os acontecimentos aí, né? Porque tem um rumor aí de que o mercado está desconfiando da viabilidade desse choque do Milei, né? Há um sinal aí de saturação, né? Então, nos primeiros meses, o Xavier Milei conseguiu até gerar um entusiasmo nesses mercados, com um discurso radical de ajuste. Ele prometeu dolarizar, um superávit primário, privatizações, o fim do Banco Central, até ele falou nisso, né? Então, gerou uma valorização inicial, com muitas aspas, desses ativos argentinos e supostamente uma queda do risco do país, né? Criou um certo otimismo especulativo, né? Mas o que está vendo, na verdade, é a volta do risco do país, que voltou a subir, né? Após meses de queda, suposta queda, que na verdade não é isso. O dólar paralelo se move com estabilidade e o mercado começa a enxergar que muitas dessas promessas são politicamente inviáveis, né? Então, é isso que a gente tem para falar hoje, além de o caso aí da petroleira, aí, que a gente vai tentar entender um pouco do caso argentino. Vamos começar pelos acenos que está fazendo o mercado, como que querendo abandonar o navio Milei, né? Aquela coisa que supostamente estava indo tudo bem, que tinha superávit fiscal, que a gente estava sempre desmentindo neste programa, né? Semana a semana. Bom, agora chegou no mercado financeiro na mesma conclusão do que a gente. Tem muita saída de dólares da Argentina, principalmente por causa do turismo. Então também está havendo da Argentina uma saída muito grande de dinheiro dos próprios empresários que já fizeram seu negócio, aquela famosa ciranda financeira, trazer os dólares e para colocar em pesos, aplicar esses pesos nos bancos a uma taxa exorbitante, depois voltar a comprar dólares baratinhos, como está o dólar barato na Argentina, e levar o dinheiro para fora. O último que deu esse sinal vermelho foi o banco JP Morgan, que é um dos bancos mais que se dedica mais a este tipo de especulação financeira. Uhum. É um dos mais ativos em tudo isso, recomendando aos investidores abandonarem os títulos públicos da Argentina por grave risco. Por quê? Porque saída de dólares, porque tem baixa arrecadação dos impostos e das retenções que se fazem às exportações do agronegócio. O agronegócio já liquidou grande parte, mas grande parte não liquidou, e falo que não vai liquidar porque esse dólar é muito barato, não é para eles viável vender agora com esse dólar barato, porque todos os preços na Argentina estão sendo muito caros. E eles falaram assim: se vocês estão pensando que a gente vai liquidar, o governo vai ficar seco. Assim, nessas palavras usaram, nessa terminologia usaram, vai ficar seco. Seco de que não vai ter dinheiro, sabe? E também porque estão apontando ao ruído eleitoral. Ruído eleitoral, chame-se a organização da oposição, a possível volta do peronismo ou alguma coisa semelhante ao peronismo, uma frente a alguma coisa, mas que não vai ser o governo do Milei. E semana passada teve eleições em duas províncias. Teve eleições em Formosa e ganhou o peronismo, mas ganhou de lavada, com 69% dos votos. E uma província que o Milei tinha levado por muita vantagem, que é Santa Fé, que é a segunda província ou a terceira província, a segunda ou terceira está disputado aí, e ganhou o peronismo. Inclusive ganhou o peronismo na cidade de Rosário, onde eu sou, numa cidade que fazia 53 anos que não ganhava. E ganhou o candidato peronista. Então, eles estão vendo que agora vai ter o grande embate na província de Buenos Aires, estão vendo que pode haver problemas no esquema de Milei. Qual que é o esquema do Milei? Muito parecido ao esquema que tem o Bolsonaro agora. Ganhar nas eleições legislativas para ter muitos representantes na Câmara, nos deputados, para ele poder levar para frente, principalmente, que não derrubem os decretos que ele faz. Ele precisa de 86 deputados para não derrubarem os DNU, né? Os decretos de necessidade e urgência Uhum. com o qual ele está legislando, né? Então, neste momento estava um comentário aí na Casa Rosada, era que eles queriam que hoje fosse dezembro, porque tem medo de não conseguir
mais deputados e de ainda perder mais deputados, porque tem uma briga muito grande entre a Libertad Avança, que é do Hum, Milei, e o aliado, que é o PRO, que é do Macri. Porque agora que estão fazendo a lista, a Liberdade Avança diz, não, aqui o Milei, que é a estrela, nós queremos todos os postos, os cargos para a gente. E os outros falam, hum. peraí, está chegando na festa agora. Está nessa briga grande. Ele tem esses deputados na mão? Não, ele consegue isso? Não, ele tem 20 Hum, deputados só, e ele precisa de 86. Ele quer pelo menos hum. conseguir ampliar a base dele para 40 como mínimo, que é duplicar quanto mínimo. Por isso que está, de alguma maneira, trapaceando no armado da lista o sócio. Ele não tem força para fazer um orçamento secreto ainda, né? Mas olha, te digo uma coisa, ele estava conseguindo. Depois que eles que condenaram Cristina Kirchner, aí que Hum. virou o jogo. Então, nesse desespero também está colocado no informe para os acionistas, para os correntistas do banco do JP Morgan, falando que tem que sair da Argentina, né? Isso, você imagina que criou uma grande instabilidade nos mercados. O dólar paralelo subiu, o governo tem que continuar investindo mais dinheiro que não tem para poder manter o dólar barato e conseguir chegar com esta suposta inflação baixa até outubro. Inflação, digo suposta porque os números dizem que junho pode estar perto do 12% também. Isso não é inflação baixa, é inflação muito alta. Principalmente num clima onde o Estado cada vez investe menos. Isso por um lado. Por outro lado, este estado de ruído eleitoral significa que os governadores agora estão todos, parece que, se unindo para pedir ao Milei que repasse o que é das províncias. Porque é um 33% que não está repassando. Porque o Milei diz, não, temos superávit fiscal. Claro, não está pagando as províncias. As províncias que estão marcando com isso. E agora as províncias estão reclamando firmemente, todas juntas. Não só as peronistas, como todas. Todo mundo pedindo, repassa o dinheiro que deve para a gente, porque a gente não está conseguindo pagar os salários, a gente não está conseguindo manter os hospitais públicos, não estamos conseguindo manter as escolas abertas, e você está devendo isso para a gente e falando que maravilhosamente que você está com o superávit fiscal, que está tudo dando tudo certo que às nossas custas. Então está grave a situação institucional e o Milei novamente não está na centralidade política e está desesperado, brigando, insultando jornalistas, falando que tem que odiar mais os jornalistas, mandando atacar jornalistas. É uma coisa absurda. Fora Essa dos governadores aí, parece que das províncias, né? Das províncias isso, mais pobres, é Formosa, La Rioja e Chaco. Eles estão acionando a Justiça Suprema, só para isso tu mesmo. ter uma ideia, porque estão Sim. desesperados, né? Então, O Milei, sabe, vinha negociando, não, eu vou liberar um pouquinho de grana para você, eu vou liberar, mas não libera. Não libera, é só no papo e as províncias se cansaram 18 meses. claro. Então, mesmo aquelas províncias que eram muito amigas do Milei, hoje estão dando as costas para o Milei. A amizade é até um ponto, né? Não dá, né? Claro, a supervivência própria do próprio Estado provincial, Christian. O Catamarca, por exemplo, que era um governador que era muito amigo do Milei, teve uma semana inteira os professores na rua, inteira pedindo aumento salarial, porque não estavam tendo aumento fazia um ano. Porque o Milei não repassava. Bom, se o Milei não repassa, meu amigo, o problema é seu e de Milei, a gente necessita comer, diziam os professores. Tiveram uma semana paralisada e todo o povo com os professores. Então você imagina onde que fica a popularidade do governador amigo do Milei. Vamos para jacimentos petrolíferos fiscais. Isso, a Petrobras da Argentina, YPF, que aconteceu? Foi privatizada nos anos 90, totalmente privatizada nos anos Hum, 90, para a Repsol espanhola comprou, a Repsol deixou de produzir, a produção veio caindo muito a partir de 2004, 2004 a Argentina em plena recuperação, necessitava petróleo, tinha que importar petróleo, em 2012 já não dava mais, a Argentina importou por 3 bilhões, sendo que tinha as reservas de vaca muerta, aí para serem exploradas, né? Então, o que aconteceu? A Cristina Kirchner expropriou 51%. Um fundo abutre comprou parte de um pacote acionário do 49%, que estava muito feliz porque as ações da YPF estavam só subindo, porque começou a produzir de novo. Hoje, não só que produz para a Argentina, como que exporta. E para quê? Para litigar nos Estados Unidos. Agora, uma juíza dos Estados Unidos deu ganho de causa para eles, só que aumentou por 10 vezes o que eles pretendiam ganhar. Eles pretendiam ganhar 1,5 bilhões e a mulher disse que
a YPF teria que pagar para esse grupo minoritário de fundos abutres que compraram as ações e disse que tem que pagar 16 bilhões. Hum. Ou entregar 51% do pacote acionário da Entendi. YPF. Isso vai ser apelado, mas isso serviu para que Milei, na loucura, cometesse o erro de criticar quem fez a privatização, que era o ministro da Economia na época da Cristina Kirchner, que é o Axel Kicillof. Ele viu uma boa oportunidade para criticar o seu oponente político, né? Que hoje é o governador da província de Buenos Aires. E talvez todo mundo fala que é um possível presidenciável nas próximas eleições e falar, é o que faz o comunista, o soviético, do Kicillof, dando razão aos litigantes. Aí todo mundo, imagina, pegou mal, pegou muito mal, Cristian. E agora não sabe como voltar atrás o Milei, mas o que falou, falou. Estão aparecendo alguns vídeos, inclusive, falando que sim, que algum dia tem que negociar com eles e que tem que pagar o que for, muito anteriores. Então, é complicado porque todo mundo pensa que isso que falou Milei não foi falado assim, digamos, só pensando numa questão eleitoral, sino também pensando em algum caso de corrupção aí, que tinha levado alguma parte dos fundos, porque os fundos abutres que litigaram não tinham muitos direitos, mas agora, com as palavras do presidente, né, já é um peso, uma coisa interessante no Tribunal de Apelação, né? Isso também dá para a gente, de repente, bater um papo melhor sobre essa empresa em um programa futuro, né? Não, é É, interessante porque dá para ver por que se tomou a decisão de expropriação, como estava indo a exploração até esse momento, como foi evoluindo, fala do processo aqui, das questões legais, mas dá para fazer um é, programa só especificamente disso. vai ser legal, vai ser muito legal. Vamos acompanhar então aí outros acontecimentos que vão acontecer em breve aí na Argentina. Abraço, Cristian, até mais. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.